chegou a nossa vez, vota aos 16. Chegou a nossa vez, vota aos 16. Era uma quarta-feira, dia 15 de novembro de 1989, quando pela primeira vez, jovens brasileiros com 16 e 17 anos puderam ir às urnas e votar. Uma conquista que marcou a história e que, para quem fazia parte da população jovem da época, é impossível apagar da memória. Eu lembro que a gente acompanhava as votações, né, porque a gente estava num período de Assembleia Nacional Constituinte, né, em 88, a gente acompanhava o noticiário de que essa proposta de tornar o voto aos 16 um facultativo, né, é uma coisa que animou muito a nossa geração, né. Eu lembro que depois que saiu o resultado de que o voto aos 16 passou, eu lembro da campanha que a gente via nas ruas, né? De chegou a nossa vez para quem tem 16, alguma coisa assim nessa linha, né? E foi uma vitória e tanto para todos nós, né? Você ouviu o jornalista Anderson Pinho, um dos milhares de adolescentes brasileiros que teve o direito ao voto antes de completar os 18 anos nas eleições presidenciais de 1989, a primeira após a Constituição de 88. Passados 34 anos, acompanhamos um novo movimento. Desta vez, vozes se juntam para incentivar os jovens a fazer o título e exercer o direito de participar da escolha dos representantes de seus municípios, estados e país. É sobre este assunto que vamos falar hoje em mais um episódio do Vozes do MPMT. Eu lembro que naquela época eu era estudante, morava e estudava em Várzea Grande e trabalhava como office boy em Cuiabá, numa agência de turismo. Então era uma fase de muita dureza, muito perrengue, muitas dificuldades, né? Eu, como filho mais velho, eu tinha que trabalhar para poder ajudar na família, né? Com os meus outros 2 irmãos, né? E conciliar trabalho com estudo era muito difícil, né? Eram poucas oportunidades de trabalho para esse público, né? Trabalhar e estudar faziam parte da rotina dos jovens brasileiros. Em 1988, eles também puderam exercer o direito de participar do destino político do país. Mas eu me recordo de quando eu tirei o título de eleitor, eu fiquei muito feliz, era como se eu tivesse tirado a carteira de motorista, né? Só que com a vantagem de você ajudar a fazer as escolhas, né, políticas do seu país. Enquanto Anderson relembra sua trajetória, a estudante Yasmin Roberta Silva e Souza se prepara para sua primeira votação. Com o título já em mãos, ou melhor, no celular, ela acompanha todas as notícias relacionadas à política pelas redes sociais, onde passa boa parte do tempo. Através do voto, temos a possibilidade de escolher as pessoas que vão conduzir o nosso país. É um importante instrumento para o exercício da democracia. Nós, jovens, mais do que ninguém, temos o dever de participar desse processo. Afinal, seremos nós que vamos viver com as consequências de uma escolha mal feita. Falando em escolhas, perguntei a Yasmin se ela acredita que o processo eleitoral pode promover mudanças na gestão do país. Acredito que o exercício do voto é um momento extremamente importante para demonstrarmos se estamos satisfeitos ou não com a forma e com as pessoas que estão exercendo cargos políticos. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Bora votar! Com este slogan, a Justiça Eleitoral lançou uma campanha na internet para incentivar os jovens a fazer o título. Em Mato Grosso, 13.349 jovens com 16 e 17 anos que não têm obrigatoriedade do voto estão aptos a votar nas eleições gerais deste ano. O número representa menos de 1% do eleitorado e o prazo para alistamento vai até 4 de maio. Falamos com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral,
Bruno de Oliveira Marques, para saber quais as orientações aos jovens que ainda não fizeram o título. Hoje, todo o processo de alistamento pode ser feito via internet, pelo site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo Título Net. E ele pode fazer o alistamento tendo em mãos uma comprovação de sua identidade e uma comprovação do endereço apenas. É fácil, é rápido e não paga nada. Segundo o magistrado, o jovem também pode ir pessoalmente até o cartório da cidade, que funciona das 7h30 até 13h30. E nestas eleições, por conta da pandemia, a biometria foi suspensa. É importante registrar que o jovem que tem 15 anos e que vai fazer 16 anos até o dia 2 de outubro de 22, que é o primeiro turno das eleições, ele pode fazer o seu alistamento eleitoral, tirar o seu título de eleitor para assim poder votar nas eleições. O voto é o exercício da cidadania, é o meio pelo qual, após eles enfrentarem dúvidas e a responsabilidade de se posicionar, eles assumem um lado e encontram quem os represente e lute pelos seus sonhos e objetivos para o futuro. O voto é uma ação de interesse e esperança de mudança para todos os cidadãos. É a oportunidade de direcionar forças em prol de uma sociedade inclusiva e igualitária, onde a política seja pensada para os jovens e pelos jovens. Então é por isso que o jovem deve votar, porque é a chance que ele tem de mostrar que tem voz e de escolher quem acredita ser competente o suficiente para representá-lo no poder, influenciando o destino político do país com o seu voto. Ouvimos agora o promotor de justiça, Marcelo Lucindo Araújo, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público de Mato Grosso. Um dos atores no processo eleitoral, o MP é responsável por fazer cumprir a legislação, tendo entre as atribuições o combate à propaganda irregular, a compra de votos, boca de urna e o abuso de poder econômico e político, dentre outras. E neste ano de eleições gerais, o trabalho já começou. Outra prática que também tem sido muito comum, e ela já começou, ela já se mostra presente nos dias atuais, é a colocação de outdoors pelas ruas da cidade com conteúdo ofensivo aos candidatos adversários. Diversos relatos já chegaram ao Ministério Público Eleitoral noticiando esse tipo de irregularidade, esse tipo de situação, seja pelo conteúdo da mensagem, seja pela proibição que a legislação eleitoral traz de propaganda eleitoral em outdoor, em razão das dimensões, ele supera o limite máximo permitido nas dimensões para a propaganda eleitoral. O promotor também destaca a importante participação do eleitor em todo o processo eleitoral, inclusive no combate às fake news. Comete o crime não só quem produz, oferece, vende um vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos, mas também quem divulga, quem propala as informações falsas. Então, muito cuidado antes de sair encaminhando aquele vídeo polêmico e de conteúdo duvidoso que você recebeu nos aplicativos de mensagem ou pelas redes sociais. E este também é um assunto que tem tido atenção especial da Justiça Eleitoral, como explica o juiz auxiliar Bruno de Oliveira Marques. A desinformação é um ponto central que está na mesa de discussão da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tem um grupo nacional de combate à desinformações, é uma rede estruturada que contém representantes dos tribunais regionais eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral divulga em sua página o que denominamos fato ou boato, a fim de que as pessoas possam verificar, checar se as informações que estão sendo divulgadas de ataques à Justiça Eleitoral, de ataques ao sistema eletrônico de informação, se elas correspondem ou não à realidade. Hoje, se eu pudesse dar uma dica para quem tem 16 anos e vai votar, eu diria, olha, tire suas próprias conclusões a respeito do governante, daquele que postula
um cargo político, né? Não vote em alguém porque o meu patrão pediu, a igreja que eu frequento pediu. Tenha opinião própria. Analise, se informe, pesquise, compare, né? Veja o que sua vida mudou com aquele governante. Procure olhar a vida pregressa desse gestor, desse postulante. Ver como está a vida da sua família, dos seus amigos, da sociedade, do país, né? Compare como é que está o antes e depois. Você mesmo vai tirar suas próprias conclusões, né? E mais importante do que ter direito de votar aos 16 é você ter noção da sua enorme responsabilidade. Se você tiver alguma denúncia ou reclamação referente ao processo eleitoral, pode entrar em contato com o Ministério Público por meio da ouvidoria. O telefone é 127 e o e-mail é ouvidoria@mpmt.mp.br. Também é possível comparecer presencialmente em uma das promotorias de justiça. Vozes do MPMT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você tem acesso a mais episódios em nosso site www.mpmt.mp.br.